Então, estamos aqui com 6h10, 6h15. A gente já conseguiu agora, estamos ao vivo no YouTube, então deu para... porque eu tinha feito um agendamento prévio e o endereço que estava entrando não era o mesmo que eles abriram agora na hora de fazer a live. Então, eu tive que trocar os endereços para poder botar o ao vivo. E aí a ideia do encontro é de conversar um pouco sobre a Fundação Palmares do passado, o presente, e tentar ver aí um pouco do que vocês imaginam do futuro, né? Então, eu vou tentar conduzir, são algumas, dentro daquele roteiro que eu encaminhei um pouco antes, que são perguntas, né, para cada um de vocês quatro, com convidados também, jornalistas convidados também fizeram algumas perguntas, e então eu vou seguir aqui mais ou menos o que está programado. Posso dar a partida aqui? À vontade. Então, tá bom. Então é isso, gente. Vamos lá. Estamos entrando no ar. Essa é a primeira transmissão do Negro 50+, né? Estamos começando, acho que em grande estilo, aí, com 4 ex-presidentes da Fundação Palmares, que é algo extremamente significativo para iniciar um trabalho oficialmente. A gente está com o Negro 50+ no ar já desde março, desde a época do início da pandemia, foi um pouco atropelado pela própria pandemia. A ideia era que eu conseguisse a gente tivesse feito um lançamento mais atrás, já tinha espaço reservado, tinha tudo, e acabou que não foi possível fazer o presencial, né? Estamos fazendo agora no virtual, que, de certa forma, onde já estávamos mesmo, porque o site é só virtual. O encontro, chamando vocês, porque a Fundação Palmares tem hoje 32 anos, né? Foi fundada em 88 e é a primeira instituição pública brasileira que teve esse cuidado, esse direcionamento voltado para a promoção, preservação de valores culturais do povo negro. Aqui nós temos o presidente Carlos Moura, que foi o primeiro presidente, né? O Zulu Araújo, a Dulce e o Eloy, que são presidentes que ocuparam o cargo em diferentes momentos ao longo ali da década de 90 e anos 2000. A ideia é que em mais ou menos 1h30 a gente consiga fazer uma espécie de uma entrevista ampliada, dando espaço para troca de ideias. O Negro 50+ é o quê? É uma plataforma que hoje a gente está na internet, no site, com um site de notícias, com espaço para artigo, espaço para agenda cultural, para questões ligadas à saúde, turismo, lazer, que a percepção foi de que o público de negros acima de 50 tem muito pouco espaço em qualquer lugar que seja. Os projetos que surgem atualmente e as atenções são focadas na juventude negra, que é muito justo. Só que tem uma necessidade a atender, que é uma demanda, e que fica solta no ar porque ninguém dá atenção. E os dados mostram que esses 50+ são mais de 17 milhões de pessoas. É uma população maior do que Suécia, do que Portugal, do que Suíça, do que Cuba, do que Paraguai. Dezenas de países têm uma população menor do que são os negros 50+ no país. E aí a intenção é trabalhar, a gente tem trabalhado com informações, conteúdos direcionado para esse público, e tem uma replicação dentro, com uma página no Facebook, página no Instagram, e temos soltado muita coisa também via WhatsApp. Bom, com relação aos nossos convidados, o Carlos Moura foi presidente da Fundação Palmares
de 88 a 90, no primeiro período, depois volta de 2000 a 2003. O Zulu Araújo foi presidente de 2007 a 2010. A Dulce Pereira foi presidente de 96 a 2000. E o Eloy Ferreira foi presidente de 2011 a 2012. Além das perguntas que a gente elaborou pela equipe do Negro 50+, vou fazer perguntas encaminhadas pelo jornalista Rosenildo Ferreira, pela Marcele Chagas Gontijo e pela Vera Batista. A Marcele é representante de um grupo de jornalistas pretos que reúne jornalistas do Rio e de São Paulo, e a Vera Batista é repórter do Correio Brasiliense. Ainda aproveito já aqui para antecipar o agradecimento pela organização, pelo trabalho de montar esse encontro e reunir vocês quatro com agendas difíceis, complicadas, porque todo mundo tem compromisso, tem muitas coisas a fazer. Ao Paulo Roberto Santos, que é um dos principais conhecedores aí do movimento negro, que articulou para a gente esse contato com vocês, e a Keila Monteiro, que participa conosco no Negro 50+, é a nossa diretora de Relações Institucionais e que ficou aí no contato direto com vocês para poder marcar o encontro. A primeira pergunta, só me dá um minuto. A primeira pergunta, para dar a partida, é para o nosso decano, né? Que é o primeiro presidente e vai, obviamente, receber a primeira pergunta. O Carlos Moura, ele foi presidente da Fundação, como já foi dito, por 2 vezes. Ele foi secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 2015 a 2019, e atualmente é membro do Conselho Consultivo da USP. A pergunta, agradecendo já a todos vocês pela presença aqui, é a seguinte: tendo sido presidente em 2 períodos e participado efetivamente de todo o processo de negociação para o convencimento das instâncias de poder, seja no Executivo ou no Legislativo, para a criação da Fundação Palmares, como vê o momento atual, quando um dos seus sucessores parece se empenhar para desconstruir anos de trabalho? São 10 minutos para a resposta. Cumprimentos ao Ivan Scioli, né, pela iniciativa dos Negros 50+. Né? Isso me deixa alegre sobremaneira, porque pode ser que o tempo retroaja um pouco e eu possa gozar um pouco dessas opções de serviço dos Negros 50+. Agora, esse recuo terá que ser um recuo de 3 décadas. Mas não seja por isso, porque estamos na pista da resistência, na pista das propostas, na pista que objetiva a superação do racismo. Nós estamos num momento que é momento de misto de alegria por esse encontro. Rever Dulce, rever Eloy, rever Zulu. Conhecer você e saber que Paulo Roberto e Keila estão nessa empreitada dos negros mais 10, mais 50. Tristeza, porque, mais uma vez, o Estado e a sociedade assassinaram um irmão nosso. Eles não ficam satisfeitos, eles são insaciáveis. Eles odeiam e extravasam esse ódio sobre nós.
odeiam a pessoa, odeiam os seres humanos. Estado e sociedade. Momento de tristeza, porque crianças, jovens, idosos, morrem vítimas da pandemia. Mas poderiam morrer muito menos se tivéssemos um governo responsável, se tivéssemos um governo que respeitasse o povo brasileiro. A Fundação Cultural Palmares existe há 32 anos. E, por coincidência, esse nosso encontro, repito, é de alegria e também de celebração, não só por ser em novembro, mas porque há 40 anos nós, Movimento Negro, iniciávamos as caminhadas da Serra da Barriga em União dos Palmares. Um dos embriões da Fundação Cultural Palmares. Vejam, 40 anos tributando homenagem, respeito a Zumbi dos Palmares, pisando o solo sagrado, erguido, sustentado por nossos antepassados. A Fundação Palmares prestou um grande serviço à nacionalidade brasileira, cumprindo com o seu objetivo, ou com os seus objetivos, resgatar, valorizar, difundir os valores culturais africanos, valores culturais afro-brasileiros, componentes da nacionalidade, e também buscando instrumentos indispensáveis à superação do racismo. Dulce, Zulu, Eloy, ao longo das suas gestões e ao longo das suas vidas, cumprem este compromisso de luta pela superação do racismo. Eu me recordo, Dulce, do Centro de Referência da Cultura Negra que você instituiu na Palmares. E eu me recordo, Eloy, do Estatuto da Igualdade Racial, do qual você é um dos grandes responsáveis. Eu me recordo, Zulu, que você transpôs oceanos, né, dialogando com africanos e dialogando com latinos americanos, quando de sua gestão de Palmares. E, evidentemente, vocês terão outros testemunhos a dar. Mas, assim, olha, é importante, quando se fala da Palmares, lembrar que, no Congresso de então, nós contamos com Paulo Paim, Benedita da Silva, Edmilson Valentim e Carlos Alberto Cal. Esses 4 parlamentares negros foram que sustentaram a aprovação da Palmares na Câmara dos Deputados. Porque houve muita dificuldade. Não foi fácil. Dificuldades que perpassou por todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos. E dificuldade que até hoje perpassa pelos partidos políticos.
Eu pergunto, será que os nossos irmãos e as nossas irmãs, candidatos nas últimas eleições, obtiveram os apoios que deveriam serem dados a eles e a elas, do ponto de vista financeiro, apoios outorgados pelo Supremo Tribunal Federal? Eu pergunto se as cotas destinadas às mulheres e negras e brancas, né, sustentado por um dispositivo legal, os partidos obedeceram neste pleito, nos pleitos passados, e será que obedecerão nos pleitos futuros? Tudo isso é Fundação Palmares, porque isso representa não só o nosso desejo de superação do racismo, mas o nosso enfrentamento ao racismo, representa as nossas propostas para a superação do racismo, do preconceito, das desigualdades. A Fundação Palmares foi o primeiro instrumento no contexto da administração do Estado brasileiro, com as características aqui já reveladas. E se tivéssemos que fazer algum agradecimento, o agradecimento seria a nós mesmos. Porque se a Fundação Palmares existe, foi porque os movimentos negros a criaram. Os movimentos negros gestaram a Palmares. Os movimentos negros pressionaram o Congresso para que o projeto de iniciativa legislativa fosse aprovado. E os movimentos negros estiveram sempre presentes. Quando, da transição de governo, no início do governo de 1990, e eu peço ao Zulu, que é mais velho que eu, que se eu estiver errado aqui na data, me corrija, mas um governo que iniciou em 90 e que, como o atual, desmontou o Estado brasileiro, quis acabar com a Fundação Palmares. A medida provisória de reformulação da estrutura da administração previa a extinção da Fundação Palmares. Mas os movimentos negros disseram não. E o Congresso não aprovou o texto da medida provisória que extinguia a Fundação Palmares. É impressionante como o racismo aniquila a pessoa, né? Porque o racismo é a negação do ser humano. Então, o indivíduo ele perde totalmente a sensibilidade. E ele se volta contra as suas origens, ele se volta contra a ancestralidade, ele se volta contra toda a criação. E é o que nós estamos vendo hoje com relação à direção maior da Fundação Cultural Palmares. Agora, o sino de baixo só badala quando badala o sino
de cima, o sino maior. Este titular da Palmares, né, recebe todo o apoio do sino de cima, né? De modo que nós não nos cansamos de verberar, de criticar, de discutir, de gritar, de dizer basta. Mas também nós temos o que apresentar. Nós temos propostas. Nós temos medidas. Nós temos conteúdo. E não irão nos aniquilar. Obrigado, Carlos. É um prazer. Sempre a gente fica empolgado, vai deixando você falar e a gente vai ouvindo. Mas bateu os 10 minutos. Eu vou ter que ficar aqui fazendo que nem o pessoal dos debates da televisão. Jogar o sininho e falar 10 minutos, agora já passou um pouquinho. E agora é ruim interromper, mas é o jeito. Então, eu te agradeço, porque as pessoas não gostam de interromper. Te agradeço. Isso é sinal de que você tem uma meta e que irá cumpri-la. Parabéns. Tentarei. Bom, a próxima pergunta é para Dulce Pereira, que, coincidentemente, entre os convidados, foi a segunda pessoa a assumir o posto de presidência da Fundação Palmares. A Dulce é arquiteta, professora e pesquisadora na Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadora de Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisas, LEA, a UEPAS, da Universidade Federal, lá de Ouro Preto, foi vice-presidente do ANB de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, suplente do senador Eduardo Suplicy e primeira embaixadora negra do Brasil, quando foi secretária executiva dos países de língua portuguesa, CPLP. É autora de diversos livros, entre eles livros sobre as contaminações nas cidades atingidas pelas barragens. Foi também a primeira mulher presidente da Fundação Cultural Palmares, de 1996 a 2000. Bom, a pergunta é a seguinte. Dulce, na véspera da comemoração do Dia da Consciência Negra, um homem negro, João Alberto, foi espancado até a morte por seguranças do hipermercado Carrefour. Na sequência, frente às acusações de racismo, o presidente da República e o vice repudiaram a constatação de que há racismo no país. E o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, endossou a fala do vice-presidente. Ele afirmou que não existe racismo estrutural no Brasil, que o racismo é circunstancial. Ou seja, como ele falou, que há apenas alguns imbecis que cometem alguns crimes. Bom, num momento como esse específico, qual deveria ser, na sua visão, o papel da Fundação Cultural Palmares? Ivan, quero te agradecer. Sei que é uma honra estar aqui. Eu estou pessoalmente feliz com a possibilidade de poder atuar, e eu espero poder atuar nessa sua nova obra, que é Negros 50+. É uma contribuição espetacular. Eu acho que você traz, inclusive, uma possibilidade da contribuição, do acúmulo de vivência e experiência e de possibilidades e necessidades de aprendizagem também de uma população que está, inclusive, para servir essa juventude maravilhosa, não é? Que nos conduz e conduzirá. Bom, eu quero falar o seguinte, eu vou tentar ser precisa, não é muito fácil, mas eu quero te dizer o seguinte. Eu fui uma das pessoas arregimentadas por Dr. Carlos Moura para participar, inclusive, do Memorial Zumbi. Eu me lembrava as nossas idas, não é? As nossas idas ao quilômetro de Palmares. O que
doutor Carlos Moura fez, inclusive, para que nós articulássemos gente no mundo inteiro, entendendo e discutindo o que significava uma fundação, uma instituição de Estado, que muitos, inclusive, tentavam dizer isso é coisa que vai ser folclorizada, isso não vai cumprir objetivos de Estado. Mas veja o que fez para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares. Bem foi dito aqui, Estatuto da Igualdade Racial, uma movimentação cultural entre os continentes, o diálogo que nós construímos, um diálogo teórico. Lembremos-nos de doutora Nani Didienio, que acaba de partir, não é? O diálogo teórico que nós construímos com a América Latina inteira, com o Caribe, com os países africanos, com as universidades africanas, com instituições africanas, a ponto de termos uma voz respeitável em atividades da Unesco, quando articulamos a Rota do Escravo, tratando da questão científica, técnico-científica, porque assim Carlos Moura começou o nosso trabalho. Eu me lembro, eu lá com aqueles mapas todos, com Marisa Recupero, desesperadas, trabalhando com os mapas todos para conseguir georreferenciar. A gente não tinha satélite. A gente não tinha satélite para fazer georreferenciamento, não é? Fazendo as cartografias. Então, eu acho que entender essa construção, entender que é um legado de riqueza para o Brasil, demanda entender uma outra questão muito importante também. Olha, se anos ainda antes da era cristã foi estruturada uma matriz de ocupação de territórios, uma matriz de negação até da humanidade, do negro e de outros grupos humanos, para a ocupação dos territórios. Nós estamos no clímax disso agora, nesse século XXI. Nós estamos no clímax da consolidação dessa matriz com um dado muito complexo hoje, que é quem comanda, quem é dono do mundo. Né? Eu estava lendo esse livro aqui agora, do Chomsky, quem manda no mundo. Com um processo de corporações que operam com essa matriz que é aquela lá de antes do século II a.C., com aquela matriz da negação da alteridade e negação do outro, mas não há ingenuidade nisso, não há nem bondade nem maldade, há a natural perversidade de tentativa de ocupação absoluta do espaço. Tudo está em disputa. Os corpos, as mentes. Veja, eu estava vendo aqui agora qual é o valor de mercado dessa empresa Carrefour. Qual é o valor de mercado dessa empresa? É maior que o produto interno bruto de alguns países. Nós estamos... Essas empresas... Veja, eu ontem acompanhei o processo das ações. Qual foi o processo das ações? É uma empresa que provavelmente o seu seguro é fora do Brasil. Então, quando sua ação cai, ele vai lá e recompra a sua ação. E o valor dela é o valor da corrupção do mercado, da estruturação de uma matriz de poder, porque se um presidente da República, que não é nada ignorante, um homem de escola, de formação, sabe muito bem o que é o racismo estrutural, sabe muito bem que ele opera no sistema amazônico, essa estrutura sob comando dessas empresas. E o que é a Fundação Cultural Palmares nisso? É a história de Davi e Golias. Mas, ao mesmo tempo, é uma instituição que tem um papel de cuidado desses territórios que estão sendo ocupados e que querem que sejam absolutamente controlados justamente por esses grupos, na mesma matriz quase linear dessa desqualificação. Então, qual é o papel da Fundação Palmares? A Fundação Palmares, deste governo, é a Fundação Palmares que cumpre essa função
cumpre essa função da desmontagem, cumpre a função da vulnerabilização das populações negras, cumpre a função da desterritorialização, que é o contrário do que nós fizemos. O que é que nós fizemos, Carlos Moura? Você lembra? Carlos, eu lembro quanto eu tinha que virar à noite, e quantos de nós, para dar conta de estudar, porque a gente tinha que ficar lá, quando a gente ficou trabalhando as leis todas, na Fundação Arinos, pesquisando o impesquisável, não tinha internet, não é? Então, essa tomada de território feita pela Fundação Palmares, essa tomada que cada uma e cada um de nós fez, é uma tomada na contramão dessa matriz. Esse Estado serve essa mesma matriz. Esse Estado, ideologicamente, joga para a esquerda. Gente, Zumbi dos Palmares era marxista? Era marxista? Por favor, diga, Eloy. Zumbi era marxista? Olha, eu quero saber quem organicamente entendia, e até hoje sabe o que é ser esquerda. A gente sabe de justiça, a gente sabe de equidade, a gente sabe de uma cultura matricial circular que que é uma tentativa de tomá-la hoje. Então, a Fundação Cultural Palmares, sob essa orientação doutrinária de Estado de governo, que elimina negros, veja, as pessoas estão apodrecendo nas ruas, como apodreceram, como disse Eloy agora há pouco aqui, no dia 14 de maio. As pessoas estão sendo eliminadas de forma sistêmica. Isso é projeto. E num projeto desses, a Fundação Cultural Palmares vai fazer isso mesmo. Agora, tem uma coisa muito forte. Essa Fundação Palmares deixou uma tal história que ela está escrita nos movimentos populares, ela está escrita das formas mais diferenciadas na academia, ela está se retomando, inclusive, retomando a história que está sendo recolocada, justamente toca nessa matriz. A gente vê essa meninada buscando o Sheikh Anta Diopia e dialogando o Sheikh Anta Diopia com o Ramose aqui, que fala de direitos ecocósmicos hoje. Então, essa destruição do Estado, ela é terrível, ela é ideológica, ela é matricial, mas ela não vai destruir essa construção. Essa construção, nós éramos considerados, às vezes, ingênuos. Como diz o Nascimento, fazer o Congresso de Cultura Negra das Américas. Imagina, gente, sabe o que é isso? A gente não tinha dinheiro nem para comprar nada. A gente, sabe, quem éramos nós, jovens? A gente sabe? E construir um diálogo entre estados que nos fez entender o que era. Muita gente ali entendeu o que era a Guerra Fria. Muita gente não sabia até ali o que era a Guerra Fria. E muita gente entendeu, inclusive, muito mais do que a Guerra Fria. Foi entender justamente essa matriz. Então, eu sei que eu estou passando o meu tempo, Ivan, mas eu vou te dizer, essa história é inegável. Essa trajetória é indestrutível. Sabe por quê? Porque ela é justamente a alternativa a essa matriz perversa. E nós sabemos ler o mundo. Essa meninada sabe ler o mundo. A gente aprendeu, a gente sabia. Quem de nós foi formado para fazer isso tudo que nós fizemos? Gente, quem de nós, Carlos Moura, foi formado para discutir com o maior estadista do mundo, o presidente Nelson Mandela, trazê-lo ao Brasil e conseguir, como você, eu e algumas poucas pessoas conseguimos, que o Estado brasileiro lhe reconhecesse como chefe de Estado, porque ele precisava disso para ter legitimidade mundial. E a gente fez isso porque a gente leu alguma cartilha de Rosa de Luxemburgo? Não, a gente fez isso porque a gente estava pulsando em nós, não é? Nas nossas vísceras, nos nossos úteros, aquilo que foi saqueado lá no Saara.
Estava pulsando na gente aquilo que a gente viu ser construído depois pelo general Aníbal, porque pulsava na gente aquilo que eu sempre conto, de você ver o que é uma construção na Etiópia, que a minha Ouro Preto lá de vez em quando se derrete toda, e que se fossem fazer as construções da Etiópia, as casas estariam todas inteiras lá nos morros, sabe? Então, isso está vivo, isso é indestrutível. Obrigado, Dulce. Agora, pela ordem da ocupação do cargo, é a vez do Zulu. Zulu é arquiteto e produtor cultural. Militante do movimento negro, foi diretor do grupo cultural Olodum durante 10 anos. Foi representante da comunidade dos países de língua portuguesa e é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon. Foi presidente da Fundação Palmares de 2007 a 2010. A pergunta: Zulu, muito se tem falado sobre o espírito empreendedor dos brasileiros, em particular dos negros, que sobrevivem a todas as adversidades nas mais variadas funções, seja nas tradicionais, seja na modernidade dos aplicativos. Há pouco tempo, eu vi você falando sobre a necessidade de reafirmar a Palmares como uma fundação cultural e não uma entidade direcionada à promoção de igualdade social. Como você analisa essa realidade atual? Qual o papel da cultura para a comunidade negra e qual a sua avaliação sobre o que vem sendo feito sobre esse aspecto na gestão atual da Fundação Palmares? 10 minutos. Nossa, também. Eu sei que é muita coisa para pouco tempo. Pergunta para não acabar mais. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Ivan. Não lhe conhecia também, mas desde já parabenizo você pela iniciativa de criação dessa plataforma. Boa noite também, um agradecimento a Paulo Roberto, meu companheiro da velha guarda do movimento negro brasileiro e que me fez o primeiro contato, a Keila, que gentilmente aí manteve todas as articulações para que eu estivesse aqui hoje. Saudar os meus os ex-presidentes, mas meus companheiros de luta, Dulce Pereira, colega também, arquiteta, né? Carlos Moura, o decano dos decanos, com quem eu aprendi muito, e Eloy Ferreira, né? Que também foi presidente da Fundação Palmares. A sua pergunta, Ivan, conforme eu disse inicialmente, é pergunta que não acaba mais a resposta, mas eu tentarei, então, circunscrever a resposta àquilo que eu me dediquei nos últimos 2 ou 3 anos, ou venho me dedicando. Eu resolvi, depois de velho, né? Depois dos 50 a mais, fazer o mestrado na Universidade Federal da Bahia. E o meu mestrado foi exatamente pesquisar as políticas públicas para afro-latinos a partir da Fundação Cultural Palmares, a partir das 2 gestões, ou melhor dizendo, de 2002 a 2010, a 2011, mais ou menos, 2002 a 2011. Né? Foram 10 anos que eu pesquisei sobre a atuação da Fundação Cultural Palmares e, consequentemente, eu tive que ir para a montagem, né, da Fundação. E tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar o meu querido amigo Carlos Moura, porque Carlos Moura, além de ser decano, ele, na verdade, detém as informações mais estratégicas que levaram à fundação a criação da Fundação Cultural Palmares. A pergunta que você faz, ela se resume, na verdade, à compreensão da sociedade brasileira, mas principalmente das lideranças políticas brasileiras sobre o papel estratégico que a cultura deve ter no desenvolvimento de uma nação. É isso. Quando eu fui para o Ministério da Cultura, na gestão do ministro Gilberto Gil,
o grande, como é que eu diria, o grande achado do ponto de vista conceitual foi que Gil colocou para nós um desafio que era fazer com que a cultura deixasse de ser a cereja do bolo, e era uma cereja do bolo tanto à esquerda quanto à direita, para que a cultura deixasse de ser a cereja do bolo e passasse a ser um elemento estratégico do nosso desenvolvimento. E ele dizia mais, inclusive, ele dizia que se nós estávamos naquele governo, naquele momento, o governo que eu tenho o maior orgulho de ter participado, o governo do presidente Lula, nas suas 2 gestões, se não compreendesse esse papel estratégico que a cultura teria, nós poderíamos estar criando um país de boçais, porque atenderíamos apenas às dimensões materiais, né, das dificuldades que o país... Parecia até que era uma premonição. Parecia que era uma premonição. Porque não foi fácil também, e o Moura foi muito feliz quando disse que a Fundação Palmares sempre passou por dificuldades. Esta não é, e por isso eu me recuso a fazer do único alvo das diatribes que têm ocorrido na Fundação Cultural Palmares o atual presidente, porque essa não é a primeira vez que a Palmares passa por dificuldades. Não é a primeira vez que parte da sociedade brasileira conservadora, racista, reacionária, tenta destruir os princípios nos quais a Palmares é criada. Aliás, nesse meu estudo, lá no início da Fundação Cultural Palmares, nós, por exemplo, não contamos com o apoio de partidos de esquerda. Tivemos dificuldade na aprovação. Se é verdade que nós tivemos parlamentares da qualidade como o Moura acabou de citar, fomos à época, e eu digo fomos porque uma parte da militância do movimento negro considerava que a criação da Fundação Cultural Palmares era ser cooptado pelo governo de então, cooptado pelo Estado brasileiro, e na votação que houve no Colégio de Líderes, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores votou contra a criação da Fundação Cultural Palmares. E olha a contradição, olha a idiosincrasia. Foi na gestão do Partido dos Trabalhadores, com Luiz Inácio Lula da Silva à frente, que a Palmares teve o seu melhor desempenho, que a Palmares teve as suas melhores atenções, mas também é neste período onde a democracia, e aí eu coloco a segunda questão, onde a democracia talvez tenha sido mais pujante no Brasil. Ou seja, o desenvolvimento da Fundação Cultural Palmares tem a ver com mobilização, tem a ver com firmeza na defesa da questão racial, mas também tem a ver com o processo democrático. Sem processo democrático, nós não temos a possibilidade de fazer valer aquilo que a gente defende do ponto de vista da promoção da igualdade racial no país. A democracia é um elemento fundamental deste processo. E se você junta a democracia com a cultura, aí nós teríamos as condições, eu não diria que ideais, mas as condições mínimas necessárias para que a gente pudesse fazer os enfrentamentos necessários. E por que eu digo que a Fundação Cultural Palmares não pode se transformar numa instituição de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico e social? Porque a cultura é um elemento muito mais importante para a definição dos rumos de um país do que qualquer uma dessas dimensões econômicas. Foi a cultura que permitiu e possibilitou que a gente sobrevivesse aos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Foi a cultura que permitiu e possibilitou que a gente pudesse ter garantido a nossa autoestima. Não foram as dimensões econômicas que fizeram isso, até porque éramos escravizados. E, como escravizados, não tínhamos direito nenhum do ponto de vista econômico. Foi a cultura, e não é entendendo cultura enquanto linguagem artística, é entender cultura como ela o é, ou seja, na sua dimensão antropológica, na sua dimensão cidadã, na sua dimensão econômica, mas também e principalmente na sua dimensão simbólica. É por isso
que nós conseguimos estar aqui de pé hoje. Então, reduzir a Fundação Cultural Palmares a uma dimensão empreendedora é apequenar aquilo que Carlos Moura liderou brilhantemente na década de 80. Eu tive a oportunidade de estar em reuniões com Moura na comissão do centenário da abolição, que é quando tem o embrião da criação da Fundação Cultural Palmares. E sei exatamente por que era a Fundação Cultural Palmares e por que ela precisava ser um instrumento do Estado e não um instrumento de governo. Com o governo Collor, conforme disse Moura, chegou a ser encaminhado para o Congresso Nacional a tentativa de extinção. Mas, como era um órgão do Estado brasileiro, precisava de 3/5, não foi possível. E também contou com uma brilhante intervenção de Moura nas articulações de bastidores no Congresso Nacional para impedir. Mas não foi só isso. Em 2002, houve novamente uma tentativa no governo de transição do presidente Lula de extinção da Fundação Cultural Palmares ou de subordinação da Fundação Cultural Palmares a um órgão que era transitório, que era a CEPI. Me lembro das discussões acaloradas. Me lembro de setores do movimento negro considerando que a cultura era algo menor para ter a autonomia que tinha. Então, esses equívocos que a Palmares tem enfrentado aqui e acolá, eu acho eles próprios do desenvolvimento de uma instituição que tem pujança, de uma instituição que tem musculatura. Por isso que eu não acredito, e aí eu sou um otimista, eu não acredito que a Palmares vai ser destruída pela essa péssima administração que está ocorrendo agora. Essa péssima administração que está ocorrendo agora, ela é fruto de uma escolha conservadora feita no cenário político brasileiro. O presidente da Palmares, ele é presidente de um governo protofascista. Ele é presidente de uma instituição que está vinculada a um governo negacionista, a um governo que tem tido dificuldades de todas as ordens para entender a importância do meio ambiente, a importância da cultura como um todo, a importância da democracia, a importância da igualdade. Ou seja, é um governo do atraso, é um governo do autoritarismo, é um governo que não respeita praticamente nada. Então, seria estranho que tivéssemos à frente da Fundação Cultural Palmares alguém que fosse progressista. Aí eu acharia estranho. O que não significa que nós não devamos resistir, reagir e combater a todas essas iniquidades que estão ocorrendo. Mas eu não acredito que a gente possa fazer nada disso se não tivermos articulados com setores progressistas da sociedade, se não tivermos articulados com instituições que defendem a democracia e se também não defendermos a democracia enquanto espaço fundamental para o desenvolvimento das nossas lutas. Eu ao longo do período que tive na Palmares, percorri muitos países africanos. Tive a oportunidade de dialogar, estar presente em muitos países africanos. Não tenho também mais idade para acreditar na África mítica, que esteve presente em nossas cabeças durante muito tempo. E, por isso mesmo, considero que a gente precisa estar, no momento atual, antenado com as coisas que ocorrem nas diversas partes do mundo. O movimento Vidas Negras Importam, que foi realizado a partir da morte de George Floyd nos Estados Unidos, a grande novidade desse movimento não foi ele ter sido realizado exclusivamente por pretos, por negros, foi a incorporação que ele fez dos não-negros. Esta que foi a grande novidade, este que foi o grande avanço. E comoveu o mundo a ponto de poder alterar a eleição do país mais poderoso do mundo.
Esse movimento Vidas Negras Importam determinou a derrota, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos, mas determinou porque ele foi grandioso o suficiente para incorporar os antirracistas no movimento. E isso nós também precisamos fazer no Brasil. Esta é a nova dimensão da nossa luta. É fazer com que esta luta que nós temos travado ao longo dessas décadas possa ter também ao nosso lado, melhor dizendo, os não negros. Possa ter ao nosso lado aqueles que acreditam que a igualdade é um propósito e é um direito. E, para isso, nós não precisamos ter a cor da pele única referência nessa luta. Até porque, se assim o fosse, nós não teríamos como explicar a existência desses parlamentares negros e que defendem posições e posturas racistas. Ou seja, a gente tem que saber combinar essas duas questões. Combinar a luta antirracista com a luta antifascista. Combinar a democracia com a resiliência. Combinar a cultura com o desenvolvimento estratégico do país. E aí é que eu acho que a Fundação Cultural Palmares, numa próxima, a partir de 22, eu tenho essa esperança, ela retornará ao seu leito natural, mas com novos remadores, com novos guias, com novos cenários. E esses novos remadores, esses novos guias e esses novos cenários serão aqueles que incorporarão os valores macros que a sociedade brasileira tem lutado tanto: democracia, igualdade e fraternidade. Obrigado, Zulu. Agora, o Eloy, com a última pergunta dessa rodada. Eloy é ex-ministro da Igualdade Racial no governo do presidente Lula, ex-secretário adjunto da CEPIR, atual primeiro vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e foi presidente da Fundação Cultural Palmares entre 2011 e 2012. A pergunta é: como mais recente dos ex-presidentes, como você analisa a dimensão do desmonte que está sendo realizado na Fundação Palmares, para além de questões simbólicas, como a lista de personalidades? No estágio atual da Fundação Palmares, o que pode ser feito e o que deixou de ser feito para que essa atual gestão tivesse essa possibilidade de atuação? Ivan, as perguntas, assim como todos disseram, exigem assim, talvez um tempo bastante largo para poder dissertar bastante. Mas eu quero dizer que é um momento bacana demais, muito legal de estar aqui com essas figuras que, para mim, são fantásticas. Eu tenho um apreço, tenho um respeito, uma grande admiração, e bom de conversar, bom de concordar, bom de discordar, e o carinho por Dulce, o carinho por Carlos Moura, que é uma referência para todos nós, é o nosso decano, como o Zulu assinalou, e o Zulu, um militante de esquerda intenso, apaixonado, e uma grande figura que eu tenho um profundo apreço. E quero também, nesse momento, saudar assim, muito efusivamente meu amigo queridíssimo Paulo Roberto, desde os anos 80, que nos relacionamos na militância, desde o IPCN, lá naqueles anos de sonhos, de criação, de construção, de sonhando como a comunidade negra poderia ter uma representação mais intensa e ter uma militância mais atuante naquelas reuniões intensas que nós fazíamos no IPCN. E aquilo era muito bom, e reuníamos todos os sonhos ali presentes. Keila, querida jornalista, tão qualificada, tão competente, atuante, tão sensível, muito obrigado por esse convite para estar junto aqui, Paulo Roberto, Keila, Ivan, e parabéns por essa plataforma de construção de Negros 50+. Rapaz, isso é bacanésimo, né? Porque trata de saúde, trata de educação, de cultura. Eu vi toda essa dimensão que vocês estão emprestando. Acho que isso é muito legal.
Bem, pegando no finalzinho até de uma expressão que eu ouvi que o Zulu trouxe, eu não gostaria de falar depois, não. Gostaria de dizer que é o seguinte, como eu disse, não, é que não basta ser racista, não ser racista, não basta não ser racista, né? Tem sido dito agora muito correntemente. É preciso que sejamos todos antirracistas. E sermos antirracistas é que essa dimensão de inclusão, de reunir uma gama muito expressiva de todos aqueles que se indignam com as ofensas racistas e são sonhadores, têm a utopia de uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, eu tenho que... Esse ano de 2010, tantas coisas, né, aconteceram, nós tivemos essa tragédia da pandemia que vitimou, e certamente a comunidade negra está entre os segmentos da sociedade brasileira mais ofendidos, dessas 170 mil mortes quase. Certamente nós somos uma parcela da população e, ainda que não temos essa desfragmentação de dados, mas seguramente nós temos uma parcela muito expressiva da nossa comunidade pela própria localização e pela própria, às vezes, ou sempre, as dificuldades para o acesso a esse bem que é a saúde pública. E se não fosse a saúde pública, seguramente nós teríamos uma ofensa dessa pandemia muito maior. Saúde pública que esse governo, com todo esse recorte fascista, com todo esse recorte de extrema-direita, procura negligenciar e agora até sinalizou com uma medida de privatizar a saúde pública. Então, não fosse suficiente termos toda essa dificuldade nesse ano da pandemia, temos esse governo que tem uma indiferença com a comunidade negra que é absurda. Foi João Pedro, Miguel, Matheus Fernandes, um jovem lá no shopping da Ilha do Governador, Matheus Pires, esse entregador que foi ofendido, né? E João Alberto, que teve a vida tirada pela ofensa dos seguranças desse supermercado Carrefour, que já é o zerivezeiro. Você clica no Google e vê o número de atos que ali foram praticados. Então, a gente vive isso e isso é muito, muito perverso. E a Fundação Cultural Palmares, ela tem, de fato, vivido um momento de muita ofensa também. A diminuição da presença, esse desmonte da Fundação Cultural Palmares, ela está, acho que, ancorada no colo desse governo. Foi esse governo que colocou esse homem lá e não basta ser negro, como o Zulu também acentuou, como o Moura destaca, como o Dulce também destaca, não basta. É preciso ter esse valor humanitário, civilizatório e de luta antirracista muito presente em cada um de nós, que nós não podemos renunciar. E eu fiquei pensando, até porque quando a gente tem a dimensão da cultura, você veja, quando Edson Santos era vereador, no Rio de Janeiro, foi vereador, e nós aprovamos, ele aprovou o feriado municipal de Zumbi dos Palmares, foi a primeira cidade a criar essa ambiência de discussão de uma data para festejar Zumbi, mas da dimensão que festejava as outras personalidades brasileiras, os outros feriados eram tratados. Rapaz, vocês não têm ideia, Moura, Zulu, Dulce, Ivan, nós apanhamos o Edson e o carro de som na avenida no dia, a gente tentando fazer o ato do 20 de novembro, em 1993, se não me engano, mas o Edson apanhou muito, porque a fala era que não devia ter um feriado para comemorar a importância da data de resistência, da data de Zumbi dos Palmares e Dandara. Isso, e quem batia era o movimento negro. Então, há que se perceber que todo um passo e uma apropriação de formação de conhecimento vai num processo de um acúmulo. E hoje já temos talvez mais de 700 cidades no Brasil que já festejam a data como feriado. E isso é uma conquista. Por outro lado, vocês vejam, nós temos uma figura que é extraordinária, fantástica, e que o Brasil não festeja, e o movimento negro também não festeja. Que dia 22 de novembro, ontem, foi a data
de João Cândido Felisberto, a data dos 110 anos do fim da Revolta da Chibata. E nós, é uma data que passa como se fosse irrelevante, mas não é irrelevante. João Cândido tinha que ser festejado em cada escola, em cada canto desse país, pela importância que ele tem. O presidente Lula aprovou a lei, sancionou a lei da anistia a João Cândido, quando era necessário o momento seguinte, que era da reparação, que essa anistia tinha que ter correspondência, isso ficou ainda faltando naquele momento. Agora, esse desmonte da Fundação Cultural Palmares, como eu havia dizendo, eu acho, Ivan, que ele está sintonizado exatamente como eu disse, com a fonte de poder, e Moura acentuou, a fonte de poder que o atual presidente tem. E aí, a gente fica imaginando, vem cá, essa listagem de personalidades que estão lá e que ele tira uma, tira outra, e toda hora ele anuncia. Olha, o Zulu fez um trabalho belíssimo na Fundação, como Moura, como Dulce. Eu não sei quantas vezes vocês estiveram no Jornal Nacional com os nomes citados de ações que realizaram. Nós realizamos um encontro da Fundação Cultural Palmares com 33 países, 23 países do continente africano. Foi um encontro junto com a Unesco, que foi para celebrar e estabelecer estratégias para a Rota do Escravo. 23 países do continente africano estiveram na Fundação Cultural Palmares com um seminário extraordinário de uma semana debatendo esse tema. Isso não mereceu nota no jornal, nos grandes meios de comunicação. E esse homem está todo dia nos meios de comunicação e fala uma coisa, sempre com uma estratégia, não sei se é de distração, se é de uma estratégia diversionista, mas ele está ali sempre. Então, eu fiquei pensando se não seria o caso da gente estimular todos esses nomes, ou fazer mesmo um manifesto chamando esses nomes que ele, Alcione, Martinho da Vila, os nomes que ele diz que foram retirados da Fundação Cultural Palmares por incompatibilidade com a diretoria. Então, é preciso, então, se essa incompatibilidade, se ele está tratando a Fundação Cultural Palmares não na dimensão de um órgão do Estado, mas na dimensão de um órgão até personalizado em si, nele, nas ideias dele, e isso tem uma correspondência, que todos esses nomes que já foram retirados se digam, não, você não nos retira. Nós é que saímos do seu lado, nós não ficamos na sua companhia. Criar um ambiente de alguma provocação para que isso se dê. Que todos esses nomes, e quaisquer nomes que estejam nessa lista, que na verdade, eu confesso que esse é um tema que eu não conheço todos os nomes que compõem essa lista. Para que nós disséssemos isso, estejam todos fora. Vamos fazer um manifesto e dizer todos os nomes que ali estão saem porque ninguém se sente bem com essa companhia, que não é apenas de formulação racista, mas essa companhia não defende os valores da cultura afro-brasileira, da cultura negra, da cultura africana. Então, acho que talvez isso possa ser uma sinalização muito positiva na perspectiva de olhar a Fundação Cultural Palmares para 2023. Para em janeiro de 2023, aí sim, todos esses nomes num processo de uma reconstrução desses valores que a Palmares tem, desses objetivos que a Palmares esposa, que ela tem para ela, serão novamente retomados. E aí todos esses nomes retornarão e serão inscritos num livro de personalidades onde não terá essa ousadia para poder fazer essa retirada. Então, acho que esse desmonte ele é proposital, porque tem esse, para finalizar, Ivan, eu acho que a importância desse desmonte é a importância que tem esse governo para o latifúndio, e é ofender a todas as comunidades quilombolas que esse governo procura fazer. E aí a Fundação Cultural Palmares tem um papel não apenas no reconhecimento dessas comunidades, mas, sobretudo, em articular também, na perspectiva cultural e de valorização cultural do que essas comunidades quilombolas representam para a sociedade brasileira presente e futura.
Obrigado, Eloy. Agora eu vou precisar de aumentar um pouquinho a dificuldade, porque a gente, naquela programação, agora as respostas são 5 minutos só. E as perguntas são as perguntas vindas dos jornalistas. Agora, além disso, eu queria aproveitar e pedir para o pessoal que está no YouTube, se quiser, alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma coisa, manda no chat por escrito que a gente seleciona aqui as perguntas que vierem para poder repassar também, logo após o término das perguntas dos jornalistas que eu vou repassar agora para os nossos convidados. Então, a primeira é da Vera Batista. A Vera é repórter do jornal Correio Brasiliense e é responsável, fez essa matéria de fim de semana com vocês, é responsável pelo blog do Servidor, um blog que hoje conta com mais de 600 mil acessos mensais. Bom, a pergunta dela é para o Carlos Moura e diz o seguinte: quando se fala em discriminação ou racismo, sempre apresentamos os importantes e chocantes números de assassinatos, agressões, escolaridade e falta de oportunidades. Concordo plenamente que eles devem ser reiterados a cada dia de nossas vidas e das nossas futuras gerações. No entanto, ouço pouco sobre a atenção aos detalhes. Diante do cenário cada vez mais desolador que vivemos, quais são ou serão as estratégias para combater o racismo no dia a dia, aquele que é vivido dentro dos lares, dentro das comunidades, no ambiente de trabalho? E como atrair pretos e não pretos para a causa, lembrando que o próprio movimento negro já foi acusado de racista, de discriminar os menos letrados e de seus líderes usarem a causa para ganhos políticos. Como expulsar de nós essa pecha? Agora, com esse adicional aí de dificuldade, que reduzindo de 10 para 5 minutos a resposta. Serei brevíssimo. Há vários caminhos, mas eu ficarei em um deles, que é o caminho da educação. É o caminho da educação. É preciso que os meninos e as meninas, ou seja, ensino fundamental, depois crescendo, ensino médio e a universidade, saibam dos valores africanos, dos valores afro-brasileiros. Ninguém ama aquilo que desconhece. É preciso que saibam que os nossos antepassados que vieram para cá, trazidos da maneira como todos nós temos conhecimento, nem todos eram analfabetos, que trouxeram técnicas de agricultura, técnicas de mineração, que cheios de espiritualidade, que a técnica e os elementos da culinária, que, além da dança, da música, da expressão corporal, e mais que tudo, o trabalho. Ainda que sob a escravidão, esse país foi construído e está sendo mantido, e o será no futuro, pelo trabalho dos negros e das negras. Portanto, a educação é um dos caminhos para a superação de todas as mazelas aqui denunciadas pela eficiente Vera, que eu tive o prazer de conhecer há poucos dias. Obrigado, Carlos. Próxima pergunta é da Marcele Chagas Gontijo. É jornalista, assessora de imprensa da Fiocruz, organizadora do grupo de jornalistas pretos, que reúne nas redes sociais profissionais do Rio e de São Paulo. A pergunta é para Dulce. Bom, muitos nomes consagrados das artes foram retirados da galeria de pretos históricos, e boa parte desses nomes, além de reagir criticando o presidente da instituição, demonstrou que não será uma canetada que apagará da memória tudo o que os pretos fizeram na história do país. Na opinião de vocês, o papel da imprensa é importante para denunciar o que tem acontecido ou acaba dando uma espécie de palco
para atitudes do atual presidente? Dulce, seu microfone está mudo. Foi. Olha, a imprensa crítica é fundamental. Todas as forças são fundamentais. Porque testemunhar e criticar, avaliar o que ocorre na sociedade é uma forma também de se atuar no combate ao racismo. O combate ao racismo, que eu acho que foi muito bem discutido aqui, ele precisa ser incorporado pelo conjunto da sociedade. Tanto negros, indígenas, precisam entender as complexidades, a construção dessa matriz e desse racismo, como o conjunto da população precisa fazer aquilo que aconteceu no Vidas Negras Importam. Não é um problema de negros. O racismo é um problema da humanidade. E a imprensa crítica pode, como tem em muitos momentos, apoiado na construção dessa disputa por narrativas, inclusive, que não é de narrativas, é de posicionamento, e a indiferença, o engajamento no entendimento que o racismo foi construído, que os nossos imaginários foram estruturados de forma racista e que o exercício do poder racista depende, inclusive, da percepção dessas complexidades. E a imprensa sabe como fazer. Tem havido, principalmente nesse caso abominável da ausência de responsabilidade civil, por exemplo, do Carrefour e das empresas, tem havido uma percepção crítica da imprensa, como raramente ocorre no Brasil. Não é superficial, que vai na profundidade das questões e, principalmente, que se compromete. Eu acho que esse é um momento também importante para a imprensa brasileira, porque quem vê a imprensa em outras partes do mundo, vê o quanto a imprensa e setores da imprensa se comprometem. E isso faltava no Brasil. Eu acho que começa a haver um caminho para isso. Há a possibilidade do palco, há quem construa o palco, há as empresas, inclusive, que financiam os horários para que o palco seja construído para as pessoas que servem essa estrutura. Não sejamos ingênuos, mas é o jornalismo crítico que tem feito a diferença. Agora fui eu que deixei o microfone fechado. Dulce, obrigado. A próxima pergunta é do Rosenildo Ferreira, jornalista, empreendedor social, fundador do portal de notícias Um Papo Reto. E a pergunta é direcionada para o Eloy. Bom, Eloy, a pergunta é a seguinte: sabemos que as demandas da comunidade afro-brasileira são enormes e diversas. Numa política de cobertor curto, não seria caso de privilegiar quem mais precisa, como os quilombolas? Os quilombolas foram praticamente abandonados no governo Dilma. Essa é o que eu repeti. A pergunta vai para Eloy Ferreira, que estava escrito embaixo. Salve, Rosenildo. Bem, isso dá até uma oportunidade para a gente falar que esse ano estamos comemorando os 10 anos de vigência do Estatuto da Igualdade Racial. E o Estatuto da Igualdade Racial é um documento que tem uma profundidade, uma musculatura extraordinária. Você veja que um dos debates intensos havidos durante a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial é que ele não continha um fundo destinado especificamente a tratar a ter reserva de recursos nesse fundo para algumas políticas de promoção da igualdade racial. Ora, é claro que um fundo também não deixa de ser interessante, mas você note que uma população que
é composta, né, uma nação composta por cerca de 53% de negros e negras, elas é uma maioria. Se fazer um fundo para tratar de uma maioria, fica assim até uma coisa... Então, o Estatuto da Igualdade Racial, numa iniciativa do senador Paulo Paim e de todos os deputados que tinham trabalhado isso na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ele inscreveu que o orçamento da União tem que conter recursos para a promoção da igualdade racial, em toda a sua dimensão. Não, na medida que não ficou o fundo, estabeleceu que deve o orçamento da União tem que estabelecer recursos ali. Contudo, isso exige, quando você tem uma decisão dessa, um comando desse, que tanto a Câmara dos Deputados, tanto a Comissão de Orçamento do Congresso Brasileiro, como o Ministério Público, como fiscal da lei, que se debrucem e cobrem, e façam as cobranças disso. Isso não é uma iniciativa, uma construção da sociedade civil somente de ficar buscando ali essa cobrança, mas tem esses responsáveis, sobretudo o Ministério Público, tem que se debruçar e exigir que recursos para a promoção da igualdade racial sejam assegurados. E aí, nessa perspectiva de recursos do orçamento da União assegurados para a promoção da igualdade racial, nós teremos os recursos necessários a fazer face aos graves problemas que as comunidades remanescentes de quilombo experimentam e a comunidade negra experimenta nas favelas, experimenta nas periferias das grandes cidades também. Então, acho que talvez seja esse um grande olhar. Agora, contudo, eu não consigo me associar a essa formulação do Rosenildo, porque nós conseguimos, ao longo do tempo, dar prosseguimento às ações da Fundação Cultural Palmares, e cerca de 1.800 comunidades quilombolas foram reconhecidas naquele período de 2 anos. Foi um trabalho intenso, que tinha alguns colaboradores, como Alexandre, né? Alexandre, que era o subsecretário não, que era o dirigente da DPA, né? Subsecretário de Comunidades Tradicionais. Não, o Alexandre da Anunciação, que era o dirigente da DPA, diretor de patrimônio da Fundação Cultural Palmares, ele mobilizava um intenso trabalho e foram mais de 1.800 comunidades certificadas, reconhecidas naquele período. Objetivamente, precisamos compreender isso que foi também, que aí tem um acordo total, eu tenho. A Fundação Cultural Palmares nunca experimentou grandes folgas orçamentárias. Nunca, o que tenho, nunca teve uma vida fácil, né? Mas que não tenho essa informação de que a presidenta Dilma, não me associo a essa compreensão, não. Agora, por fim, eu gostaria de também chamar a atenção a um fato que o Carlos colocou, e é importante também trazer, nessa perspectiva da educação, sabe, Dulce, Zulu, Carlos e Ivan, e todos os companheiros que estão acompanhando esse encontro, é que diz respeito à questão da memória. A educação, você tem que ter também esse link com a memória. Você veja que o fim do apartheid na África do Sul, mas se deu a par de todas as dificuldades que ainda tem lá de luta intensa para combater o racismo na África do Sul, na África do Sul tem o Museu do Apartheid. Você veja que a Inglaterra fez o Museu da Escravidão. A Inglaterra, note, tem um Museu da Escravidão. Não é um equipamento na perspectiva da memória ou só da história do africano inglês, é o Museu da Escravidão. É porque não tem medo demais de ver o passado. Não tem medo de encontrar, desde os instrumentos de tortura, até chegar agora nesse piloto maravilhoso, extraordinário, fantástico, que agora vai ser condecorado Sir pela rainha, ali presente nesse museu, que trata a história do negro ali, mas passa pela escravidão, não pode deixar de passar. E isso é importante. Então, a educação linkada com toda uma perspectiva de memória, sem ter medo da memória, porque o havido já não vai acontecer mais. Então, eu espero ter atendido
esse chamado do Rosenildo, embora talvez tenhamos uma pequena diferença nesses números que ele tem aí apontado. Ótimo, Eloy. Agora, Zulu, eu vou novamente aqui ficar ainda no Rosenildo, que ele mandou mais de uma pergunta, então essa na distribuição aqui botei para o Zulu. A Fundação Palmares possui limites orçamentários e, por isso, seu trabalho deveria ser tópico. Se pudesse voltar ao cargo e tivesse uma bala de prata, como ela seria usada? Em qual causa? Pergunta difícil essa, viu? Olha, é verdade que a Fundação Cultural Palmares sempre teve dificuldades orçamentárias. E eu acredito isso a esta incompreensão que a sociedade brasileira, e não é partido, não é governo, a sociedade brasileira tem uma incompreensão, ou melhor dizendo, tem uma resistência em enfrentar o seu passado. Eloy tem razão quando fala da questão da memória. A memória da escravidão no Brasil, a tentativa permanente da elite brasileira e de uma parcela também significativa da sociedade é de apagamento, é de esquecer que isso existiu. Então, todos os governos, até hoje, sempre tiveram dificuldades em tratar dessa questão. E eu ter dificuldade em tratar dessa questão, nunca dedicou a ela o orçamento, digamos assim, os esforços necessários à sua superação. É por isso que hoje está tão em voga se falar sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural ele existe exatamente porque ele perpassa todas as estruturas da sociedade. O racismo estrutural está no legislativo, no executivo, no judiciário, nas instituições privadas, como nós acabamos de ver com essa tragédia aí no final de semana passado, e está na cabeça de boa parte da sociedade brasileira. Então, é verdade que os orçamentos da Palmares foram pequenos, mas se eu tivesse que retornar a Palmares, e quero deixar muito claro que essa possibilidade não existe, essa perspectiva não existe, eu acho que dei minha contribuição e acho, inclusive, importante que haja renovação nesse sentido. Então, não há, isso é uma versão absolutamente hipotética, que fique isso muito claro, tá entendendo? Eu acho que eu apostaria na memória da escravidão no Brasil. É importante a gente revelar essa memória para a sociedade brasileira, porque será ela que nos libertará da escravidão mental que boa parte da nossa sociedade ainda vive por conta de uma ação organizada, e eu diria que, até o presente momento, de absoluto sucesso, que foi o apagamento de parcela da história do Brasil. E, por isso, ainda a vigência do racismo estrutural. Nós precisamos, a gente precisa encontrar a cura, né, desse processo escravizatório, que ainda está presente, essa doença, na discriminação e no racismo presente, e para isso a gente precisará alterar a narrativa que a elite brasileira estabeleceu para a formação social no Brasil. Essa narrativa não encontra amparo na realidade. Essa narrativa não encontra amparo na história que esse país passou. É uma narrativa que atende exclusivamente aos interesses de uma pequena minoria, porém extremamente poderosa. E por isso mesmo eu queria terminar essa minha fala não só concordando, como elogiando a fala da minha colega Dulce Pereira, quando revela que a imprensa brasileira tem alterado seu posicionamento
E, ao alterar esse posicionamento, está proporcionando e propiciando à sociedade brasileira, visto que a televisão, né, acessa quase 90% da nossa população, aquilo que verdadeiramente ocorre em nossa sociedade, que não é racismo velado, que não é racismo mais ou menos, é racismo violento, no qual as vidas das pessoas estão sendo exterminadas. Não é possível que a gente continue achando natural que 33 mil negros sejam assassinados no país, 33 mil negros assassinados no país, e não se tome nenhuma providência. Isso é uma doença que perpassa a sociedade brasileira. Então, eu espero ter respondido ao meu amigo Rosenildo. Ótimo, obrigado, Zulu. Agora, gente, vamos para essa última rodada aí das perguntas que chegaram, para a gente conseguir matar lá o encontro dentro da 1h30 combinada com vocês. Vou começar pela Dulce agora. Dulce, o movimento negro atual é protagonizado por mulheres. Você foi a primeira presidenta da fundação que, em seus 32 anos, teve apenas duas mulheres presidentas. As mulheres batem fortemente no machismo do homem preto. Como foi sua experiência e como vê o futuro sob esse aspecto? Qual papel deve ser assumido pela Fundação Palmares? Você está sem isso. Olha, veja, a minha história é uma história de construção, inclusive, do feminismo negro no Brasil e no mundo. É uma história... Eu entendo o feminismo como uma opção política de interferência no mundo. Eu diria que vivi e vivenciei situações de profunda violação machista de homens brancos e negros. Eu tenho uma história de atuar em universo político com uma certa independência intelectual, entretanto, com plena, total e absolutamente leal compromisso ideológico. O preço é alto, o preço é muito alto. Da mesma forma, eu entendo que essa formação heteronormativa, imposta, inclusive, a mulheres e homens negros, ela é uma das... O racismo potencializa, inclusive, essa realidade de desumanização heterocentrada dos homens. Eu entendo essa realidade. Eu sou mãe de filhos. Eu também sou daquelas que desesperadamente entende o que é ser um homem negro no conjunto social, e sempre entendi, e foi uma discussão feita há muito tempo. Por outro lado, eu acho que não há desculpa para a prática da opressão, principalmente à medida que se faz a educação e a formação de mulheres e de homens negros. Eu também sou de uma geração em que as mães negras, e eu tive o privilégio absoluto de não viver na minha intimidade de pai e mãe essa realidade, mas em que também as mulheres negras formavam filhos para que eles exercessem o poder para sobreviver na estrutura racista. Isso ainda acontece, não é? Isso é parte do cotidiano. O que eu entendo é que esse é um embate político, é um embate existencial, humanitário, e abrir mão de privilégios e preconceitos é uma das formas de se realmente avançar do ponto de vista da existência humana. Então, mulheres e homens negros, essa
dedicação a essa transformação da opressão construída, e eu venho de uma formação que cada dia mais se consolida nessa discussão sobre quem manda no mundo, como se estruturou essa matriz excludente. Eu sei como o corpo da mulher, a inteligência da mulher, a circularidade da mulher foi nessa matriz pré-cristã, inclusive, estruturada e apropriada para servir essa mesma estrutura que construiu a expoliação dos seres, que constrói essa linha do tempo, essa matriz que se revela nesse momento, nesse estágio do capitalismo e da globalização, nessa perversidade que hoje vive sob o controle das corporações, né? O controle dos territórios. Então, essa lucidez me faz não sofrer e agir. Essa lucidez me torna capaz de profundamente amar. Profundamente amar. Não é? Eu acho que o amor é essa matriz só se parte com o amor. Não é? Então, essa é para mim, é uma percepção política, filosófica e compromisso transformador da humanidade. Obrigado, Dulce. Eu tenho agora aqui, essa pergunta foi de Marcela Gomes. Eu tenho aqui agora outras 3 perguntas sem estar direcionada para nenhum de vocês, não direcionada a ninguém. Eu vou ler a primeira delas. Aí vocês, por favor, vê aí quem assume para responder. O movimento negro brasileiro vem de longe. São décadas de atuação, mas muitos dos que estão chegando parecem pensar que tudo surgiu com a onda do empoderamento. Qual conselho daria para a juventude que tem efetivamente ocupado espaços e mexido com estruturas? Quais erros que você cometeu e que poderiam ser evitados? Como fazer pontes com os jovens que estão atuando firmemente na ocupação de espaços? Quem se habilita? Carlos Moura. Carlos Moura. Eu vou pegar um ponto, né? Vamos desmembrar essa pergunta. Vou pegar um ponto. Fazer ponte com jovens, né? Já foi colocada aqui muito bem a questão da memória. Né? Dar conhecimento e revelar o passado, né? Porque isso ilumina e dá energia para o presente. Saber como por que caminhos a carruagem passou. Quais foram os sucessos, quais foram as dificuldades, quais foram as certezas, quais foram as alegrias. Isso tudo está na memória. Portanto, nós temos a obrigação de mostrarmos tudo isso à juventude. E voltando àquilo que eu disse anteriormente, um dos caminhos é a educação, e vinculada, evidentemente, à cultura, né? como expressão da criatividade humana, né? Como expressão da harmonização de ser humano e natureza, porque aí nasce a cultura, né? No sentido de dar vida à criação. Pode que eu diria isso, quer dizer, dessa maneira, essa é uma das pistas para trazermos e estarmos mais perto da juventude. Ok, obrigado, Carlos. Essa pergunta foi de Fernanda Cruz. A próxima de Ricardo Matias, que é a seguinte. De certa forma, essa agora já foi abordada, mas eu acho que ele quer que especifique mais um pouco. Esse é o momento mais difícil
já enfrentado pela Fundação nesses 32 anos de existência, ou o risco foi maior durante o governo Collor? Quais diferenças e semelhanças entre esses dois momentos? E durante o governo Collor, eu estava numa missão fora do país, lá em Cabo Verde. Um dos três aí, irmãos e irmãs, que podem responder. Eu acho que há semelhanças e há distinções. A semelhança é, na verdade, o incômodo que a Fundação Cultural Palmares provoca em governos autoritários. Quando eu disse anteriormente de que esta não é a primeira dificuldade que a Fundação Cultural Palmares passa, é que eu estava também lembrando do período da ditadura. No período da ditadura, a questão racial foi colocada como um elemento de segurança nacional. E eu estou lembrando disso porque eu ouvi essa semana um general do Exército, vice-presidente da República, afirmar que no Brasil não tem racismo, mas que pessoas de cor passam por dificuldade. Era a expressão mais bem acabada da contradição na qual este governo se relaciona com essa questão. Não existe expressão mais racista do que essa, chamada pessoa de cor. E ele usava essa expressão dizendo que não havia racismo, que é por isso que eu me remeti à memória na pergunta anterior. Então, só e o faltou governo ele Collor... dizer, hein, Zulu, só uma parte, só faltou ele concluir, assim, e existem pessoas de cor de alma branca, que a gente entende que tem. Só faltou ele. É horroroso aquele homem. Não, foi tão absurdo que eu fiquei pensando assim comigo. Quer dizer, então, que as outras pessoas não têm cor, né? Branco deixou de ser cor, indígena, o amarelo deixou de ser cor, enfim, era assim, era o absurdo do absurdo, Eloy. A forma como ele justificou a inexistência do racismo no Brasil. Então, você pega essa fala, pega o momento Collor e pega o momento atual, são momentos distintos, mas com uma semelhança enorme. É a negação da realidade. É o negacionismo no sentido mais profundo que essa palavra possa representar. Mas negar não significa que o fato não existe. Negar é apenas uma circunstância. O racismo ele existe. Então, se o racismo existe e a Fundação Cultural Palmares existe para combater o racismo, eu diria que as situações são assemelhadas. Qual é a distinção que existe? É que hoje nós temos uma visibilidade muito maior dessas atrocidades sendo cometidas. Mas não é distinto também a presença, e aí eu sempre falo essas questões para que a gente possa perceber o seguinte: nem sempre é a cor da pele que define a posição das figuras, das personalidades ou dos cidadãos na luta. Não o é. Este fato que está ocorrendo no Brasil não é estranho ao continente africano. Houve lideranças africanas que se juntaram à África do Sul apartheísta contra, por exemplo, Agostinho Neto, contra Thomas Sankara, contra Patrick Lumumba. Tiveram lideranças africanas que se juntaram à PIDE portuguesa contra figuras como Amílcar Cabral e que os assassinaram. A gente não pode, num momento como esse, com a experiência que a gente tem, depois de 50 anos, ser ingênuo de imaginar que a cor da pele por si só ou a origem territorial define a postura ideológica e a posição das pessoas no mundo. Nós não podemos mais acreditar nisso, o que não significa que a luta
contra a desigualdade, a luta contra a discriminação, a luta contra o racismo não deva continuar com a mesma intensidade. Então, por isso que eu digo que a Fundação Cultural Palmares ela é vítima, no passado e no presente, de algo que incomoda o Brasil profundamente, incomoda principalmente a elite brasileira, que é o fato dela ter gerado um crime de lesa humanidade, dela ter gerado um processo doentio na sociedade brasileira e não querer assumir a responsabilidade disso. E nós, que estamos desse lado da luta, do lado da generosidade, do lado da promoção da igualdade, do lado da fraternidade, estamos conclamando a todos, não para revanche. Nós não estamos conclamando ninguém para ir à forra. Nós estamos conclamando a todos aqueles que não são racistas, a todos aqueles que não são fascistas, que estejam junto com a gente para que a gente possa fazer com que a sociedade brasileira seja de todos, e não apenas de alguns. Maravilha, obrigado, Zulu. A última pergunta que está aqui é bem abrangente, e quem não respondeu nessa última rodada foi o Eloy. Então, qual será o futuro da Fundação Palmares pós-Bolsonaro? Rapaz, é uma pergunta bacana. Eu acho que vai uma ser boa pergunta, viu? uma boa pergunta. Eu sou, eu confesso, daqueles incorrigíveis otimistas, é uma palavra, uma expressão sempre utilizada quando a gente tem uma fé no futuro, uma fé na humanidade, uma crença de que as coisas vão melhorar. Aliás, Martim diz, a vida vai melhorar. Está melhorando devagarzinho, né? Ele diz também. Está muito devagarzinho, mas vai melhorar. Então, eu creio que esse próprio momento nessas eleições são uma sinalização interessantíssima. Houve uma manifestação, uma tentativa o tempo inteiro do presidente tentar sair vitorioso nas disputas que fez, em todas as onde ele apoiou, teve candidatos, e não teve êxito. Não teve êxito em São Paulo, não terá êxito no Rio de Janeiro, não terá êxito no Rio Grande, não. Enfim, ele não conseguiu sair vitorioso nesse processo. Ele está com um governo de absoluta desgraça nacional. Desde que esse homem chegou, até a pandemia chegou, né? Tudo de ruim parece que veio junto com ele. Ele é a mentira, a corrupção, as denúncias de condutas muito reprováveis, linkadas, vinculadas com provas, com digitais de familiares, enfim, dos filhos, né? Inclusive, é uma coisa horrível. Então, eu acho que isso tudo vai, além de tantas as coisas que eu não vou ficar detalhando, são as queimadas, são as ofensas aos trabalhadores, essa desqualificação, desmoralização do poder aquisitivo, do poder, do salário do trabalhador, com essa política econômica perversa, com 14 milhões de desempregados, com morte, indiferença às mortes. Eu quero dizer que acho que essa desgraça toda, também serve a alguns hoje, até atores que abraçaram esse besta-fera no outro tempo, agora já começam a entender que fizeram uma besteira e começam a se afastar. Eu digo isso porque acho que 2022 será um novo tempo. E será preciso também que as forças democráticas, as forças populares, melhor ainda as forças de esquerda, tenham uma construção unitária, desprovida de sentimentos que possam identificar vaidades, mas entender a dimensão que precisamos alcançar para defender o Estado brasileiro e defender a nação brasileira e, sobretudo, a comunidade negra brasileira. Então, acho que isso pode dar um perfil de vitória para a gente em 2022. Eu creio nessa vitória em 2022. E aí, em 2023, se será o Zulu que já manifestou aqui o não. Eu tenho uma brincadeira que eu fiz uma ocasião com o Zulu, quando você provocou da bala de prata. Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa que é impublicável aqui para falar aqui. Não sei se o Zulu recorda, mas há muito tempo.
ou Dulce, ou Carlos, ou Ivan. É preciso que a gente tenha, inclusive, eu acho que me associo à tese que o Zulu falou aqui, me associo muito. É preciso ter transição para a juventude, essa juventude que está dada, está generosa, está com vontade de fazer a construção desse Brasil mais justo, de combater o racismo. Acho que isso vai ser muito bacana. E é preciso ver como construção dessa transição isso vai se dar. E aí, meu velho, todos os nomes vão estar inscritos de verdade numa página do Estado brasileiro, porque a Fundação Cultural Palmares não pertence a esses homens. É um órgão do Estado com objetivos específicos na lei. E ali eles não mandam eles estão pensando que a fundação é deles? Não, não é. E acho que aí vai ter uma nova percepção, uma nova construção, uma perspectiva muito avançada de construção de um país mais justo, recuperar o desenvolvimento, recuperar o combate ao racismo, recuperar a defesa da cultura negra, da cultura afro-brasileira, e a Fundação Cultural Palmares vai cumprir esse papel com uma nova roupagem que vai acontecer, seguramente vitoriosa, e esse ano ela já sinalizou. Se esse ano a gente tivesse sido derrotado, e de fora a fora ia ser um horror. Mas não foi o que aconteceu. Então, 2022, nos aguarde, porque vai ser bonito. O povo vai fazer bonito, vamos ocupar as ruas, ocupar as praças e vamos gritar. Basta de racismo e basta desse governo lesa pátria que aí está. E vidas negras importam. É isso. Vamos fazer isso e vamos criar uma nova Palmares, tenho certeza disso. Bem, obrigado a todos vocês. Eu vou pedir para cada um 1 minuto de despedida para a gente fazer o encerramento. Foi assim fantástico contar com todos vocês nessa primeira transmissão do Negro 50+. Eu acho que quem acompanhou pôde aprender muito, pegar um pouco da história, pegar um pouco do sentimento que vocês têm de hoje e essa visão aí de futuro, seja qual dos 4 estiver na cadeira da Palmares a partir de 2023. Então, por favor, façam aí a despedida, pedindo para começar na ordem que a gente começou o trabalho. Nosso decano, Carlos Moura, fazendo o minuto de despedida, depois a Dulce, o Zulu e o Eloy. Muito obrigado, Ivan. Sucesso no seu empreendimento, Negro 50+. Abraço, Dulce, abraço, Zulu, abraço, Eloy. Eu quero dizer o seguinte: eu só acredito na sinceridade de propósito do Carrefour. Fala-se em doar dinheiros para movimentos, etc. Eu só acredito se o Carrefour liderar, junto a toda a rede de supermercado brasileira, um amplo programa de ações afirmativas, onde irmãos e irmãs nossas possam ser contemplados no ingresso, na permanência e no sucesso. Muito obrigado. Bem, eu quero dizer que a história, nós temos um desafio histórico profundo, inclusive, volto a falar de romper com esses padrões que foram estruturados, entender o papel do Brasil, inclusive, como brilhantemente foi discutido aqui pelo Zulu. Esse é um momento de uma consolidação muito perversa do capital, principalmente por meio das corporações. Entender o que o Brasil tem plantado por meio dessas mesmas corporações, em termos de racismo, deslocamento forçado, e porque o projeto político que se desenha não é transformador e que realmente nós acreditamos nele e lutaremos por ele, não é mesmo, Eloy? Ele precisa fazer essas rupturas, precisa trazer o reconhecimento da prática do racismo por quem o pratica, e o reconhecimento da conivência do racismo, da conivência com
as perversidades por quem é conivente e, principalmente, esse modelo muito, absolutamente dependente dessas estruturas empresariais que são minerodependentes, mineroconiventes, agrodependentes, agroconiventes, agrocorrompidas e agrocorruptoras. Então, esse é um momento, essa construção dessa transformação no Brasil, ela demanda essa energia comprometida com essas rupturas para construir o que tem que ser construído. E, no caso específico dos crimes cometidos, Carrefour e outras empresas precisam ser responsabilizadas civilmente, têm que ser punidas, e elas não podem continuar exercendo esse mesmo poder de controle e de legitimação da continuidade do crime. Então, é um momento de engajamento na vida e engajamento coletivo na vida, com as transformações que a vida exige. Obrigado. Posso me despedir? A palavra é sua. Pronto, Ivan. Então, começo agradecendo a você pelo convite, parabenizando pela iniciativa mais uma vez. Saudar também meus amigos aqui, tive um prazer enorme em reencontrá-los, Dulce Pereira, Carlos Moura e Eloy Ferreira, e dizer o seguinte: a democracia para o movimento negro, para a comunidade negra, para a sociedade brasileira, é algo fundamental. É o que nos faz respirar. Sem ela, todas as nossas lutas ficam mais difíceis. E é isto que está ocorrendo agora. O que está ocorrendo na Palmares não é diferente do que está ocorrendo no IFAM, na Fundação Casa de Rui Barbosa, na Funarte, na Secretaria Especial da Cultura, na cultura brasileira. Por isso mesmo, é hora da gente ler e conhecer. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Toca zabumba que a terra é nossa. Em frente. Eloy, esse momento aqui é um momento muito prazeroso de ter essa companhia, de poder estar na companhia de Dulce, de Zulu, de Carlos Moura, e uma alegria de conhecer esse projeto, essa plataforma que vocês estão construindo, Ivan, na torcida aqui para que ela tenha muito sucesso. E esperamos ter sido, já que somos os primeiros, que sejamos amuletos de boa alvíceras para que tudo dê certo, para que cresça e que ganhe muita musculatura, que tenho certeza que é muito importante. Creio que esse ambiente da gente discutir a cultura, discutir a Fundação Cultural Palmares é extraordinário, porque dá a perspectiva de discutir o Estado brasileiro e a nação. E é isso que a gente discutiu aqui, conversou, falamos de educação, falamos de saúde, falamos de terra, falamos de sonhos. Eu acho que talvez o mais marcante de tudo aqui é que nós estamos falando de tanta coisa, mas falamos de sonhos, de esperança, de utopia. E eu fico animado de ter tido essa oportunidade de estar aqui e bebendo de informação também. E como o Zulu sinalizou aí, vamos ler e preparar nossa juventude para poder passar o bastão, para poder dar continuidade, para impedir as mortes dos nossos jovens, dos nossos negros e negras, para poder criar uma perspectiva de inclusão, para que a nossa comunidade negra brasileira tenha igualdade de oportunidades para acessar os bens culturais e bens econômicos. E os bens culturais, eu me associo nessa perspectiva que Zulu acentuou muito oportunamente, todos também trabalharam. Eles têm que ter um protagonismo, porque eles vão formar valores. A cultura vai formar valor, vai formar o sentido de nação, de Estado. E nós vamos estudar e vamos trabalhar isso. Um beijo para vocês todos e, como eles já trabalharam assim, vamos juntos para construir esse novo Brasil que vai nascer em 2022, unidos todos nós. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir isso.
tenho certeza. Vamos lá. Vamos sim. Obrigado a vocês todos. Aproveitando aqui, lembrar que no dia 26, agora, quinta-feira, a gente vai ter uma segunda live, uma segunda rodada. Essa segunda vai ser na área que eu estou olhando aqui, tem dois, agora até o Zulu está mexendo aqui no cavanhaque. Essa segunda vai ser sobre moda e imagem. E eu lembrei do cavanhaque porque quem organiza essa segunda é a Patrícia Dias. Ela escreve para a gente regularmente sobre moda e imagem. E ontem a gente publicou um que é sobre barba, bigode e cavanhaques. Então, ela fala sobre estilos de cavanhaque, cortes de cavanhaque, está tudo lá no site. Vocês podem entrar lá e dar uma olhada. E aqui a gente tem Vou dois dar uma olhada. adeptos, né? Então, Valeu. são dois personagens. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Conto com vocês como personagens. Obrigada, um abraço. Obrigado. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Valquíria. Ei, Paulinho, saudações. Grande Paulo Roberto. Paulo Roberto é muito fera, é muito Paulo fera. Roberto. Muito, grande figura. Sempre nos bastidores. Ó, Ele adora. Valeu, um abração valeu, a gente. todos. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau. Fechando. Obrigado, tchau, gente. Vou fechar aqui. Tchau.